Vocês acharam mesmo que eu não traria vídeo falando dessa polêmica entre Salah e Arne Slot, né? Mas não, estamos aqui, um pouquinho atrasados, mas estamos. Bora falar dessa entrevista que deu o que falar do Mohamed Salah, né? Então, já contextualizando para não perder o fio da meada, porque tem muita coisa a ser debatida aqui. Pra quem não viu, pra quem tá no mundo da lua, no sábado o Liverpool empatou em 3-3 com o Leeds. Mais uma partida muito decepcionante. O resultado tava na mão, deixou escapar e com isso só ganhou 1 ponto. Mas não vou falar muito dessa partida não, porque assim, o grande foco mesmo foi a entrevista que o Salah deu pós-jogo. E pra quem não viu também, o Salah mais uma vez foi banco. A terceira vez seguida que isso acontece na Premier League, a primeira vez na carreira dele, e ele nem entrou. De novo, assim como o jogo contra o West Ham, o egípcio ficou os 90 minutos no banco e, óbvio, uma hora ou outra ele ia falar. E ele falou, então vamos falar aqui as aspas do Salah, o que ele disse para a TV, se eu não me engano, norueguesa. Mas isso não vem ao caso. Primeiro, ele falou assim sobre o sentimento dele de estar no banco de reservas. Me sinto muito desapontado, fiz tanto por esse clube ao longo dos anos, todos puderam ver. Não sei o motivo disso estar acontecendo. Sinto que o clube está me abandonando e que alguém não me quer lá dentro. Ele também falou sobre o relacionamento dele com o Arne Slot, também muito pesado essa fala. Sempre tive um bom relacionamento com o treinador, no caso o Arne Slot. De repente, não temos relacionamento nenhum. Não sei o motivo, parece que alguém não me quer no clube. E também falou sobre o seu futuro, é claro. Veremos o que vai acontecer. É ir em Anfield, dar adeus aos torcedores e ir para a Copa Africana de Nações, porque de qualquer forma não sei o que vai acontecer enquanto eu estiver lá. Ele inclusive falou, né, que ia falar com a mãe dele para ir em Anfield no jogo contra o Brighton, porque poderia ser o último jogo do Salah pelo Liverpool, para você ver, né, como que a situação, a que nível a situação chegou. Cara, e agora sim, tem muitas camadas essa atitude do Salah, então vamos começar aqui pela primeira coisa, que o Salah tá criando imagem, né, de jogador que só dá entrevista quando o convém em assuntos individuais, nada coletivos. Porque pra quem não lembra, a temporada passada, quando o contrato do egípcio estava se encerrando, o Salah dava entrevista todo o jogo, cobrando contrato. Conseguiu a renovação, o Salah desapareceu, nunca mais deu alguma entrevista sequer. E agora de novo, o time tava nesse momento terrível, tá nesse momento terrível ainda, nada dá certo, o Salah inclusive era titular na maioria dos jogos, agora que ele começou a ser reserva, e nada do Salah dar entrevista, era sempre Curtis Jones, Van Dijk, enfim, o Salah, que era um dos líderes, nunca apareceu. E agora, novamente, ele apareceu para falar, mas não do time, na verdade da situação dele, pensando nele, não no clube. Então, assim, realmente fica uma fama, assim, tipo, o cara tá pensando muito nele acima do coletivo e isso não é bom. Em resumo, pra vocês, né, saber a minha opinião, eu não concordo com o Salah. Eu sou um cara que sou fãzaço, adoro o Salah, pô, tudo que ele fez pelo clube, realmente, como ele falou, ele fez muita coisa por esse clube, ele é um dos maiores ídolos da história desse time, desde Gerrard, acho que não tem ninguém com a tal idolatria que ele tem. Porém, o Salah não pode ficar com esse pensamento que ele tem que ter vaga cativa no time. Não existe isso no futebol de tão alto nível, alguém ter vaga cativa apenas por... como que fala a palavra? Por gratidão. O Salah, ele não tá performando. Ali ele falou assim, eu não entendo o motivo de eu estar no banco de reservas. É simples, o Salah nessa temporada, não só nessa temporada, no ano de 2025, que lembremos, a metade final da temporada passada e esse início, são jogos muito ruins. O Salah não consegue desempenhar o que ele desempenhou nas outras temporadas. Ele vem muitas vezes prejudicando o próprio time, perdendo muitas bolas bobas, e essa temporada, tipo, foi a gota d'água. E assim, gastando o que gastou com a qualidade do elenco, uma hora ou outra, se você não estiver performando minimamente razoável, você vai cair. E eu sei, é difícil você bancar um cara do tamanho do Salah. Mas assim, ele tem que olhar um pouco mais pra ele mesmo, refletir e falar, pô, será que eu tô realmente no meu melhor nível? Porque assim, ficar cobrando vaga cativa, sem correr pra garantir sua posição, sem querer lutar pela sua posição, é muito errado. E assim, o Salah tem que entender isso, que não existe isso no futebol. Pô, se o Messi não estiver jogando nada, o Messi vai pro banco de reservas. E é papel do Messi aceitar isso, correr atrás de prejuízo e recuperar o lugar. O que o Salah tem que fazer? Ficar quieto, aceitar que tá jogando mal, correr atrás do prejuízo e tentar recuperar a vaga no time. Ainda mais com um time com tantas estrelas, sabe? O Salah não é agora a única estrela da equipe. Tem outras ali para disputar o holofote. E o egípcio tem que entender isso. Inclusive, ele falou aqui, né, que antigamente ele tinha um bom relacionamento com o Arne Slot e agora não tem nenhum. Eu não sei como que foi essa questão, como que o Arne Slot lidou
com essa situação de colocar o Salah no banco de reservas. Também é outro assunto que aí sim pode apontar um pouco de erro do Arne Slot. A gente pode culpar o técnico holandês de vários aspectos, tipo, por que o Gakpo é titular absoluto, por que o Konaté também é titular absoluto, por que o Kerk joga e o Robertson não, por que ele não consegue encaixar a equipe, mas uma das coisas que eu não consigo julgar é o holandês ser colocado o Salah no banco. Isso eu não consigo, de verdade mesmo. Pra mim é um acerto, inclusive. Isso é tipo, o Salah, pra quem não viu, ele tava assim prejudicando a equipe, então ele fez certo aí no banco de reservas, mas eu tenho minhas dúvidas de como ele fez isso. Será que a forma ideal foi a que ele fez? Será que ele veio pro Salah e falou assim, cara, eu tô colocando no banco de reservas por isso, isso, isso? Porque assim, tem jogadores que você não precisa explicar o motivo de estar indo pro banco. Tipo, vai pro banco e fica quieto. Mas o Salah, a gente sabe, pelo que o próprio Salah falou, ele fez muita coisa por esse clube, então ele merece sim um tratamento especial. Não vou ser também inocente de falar que não, o Salah tem que ser tratado igual aos outros. Não, óbvio que não. Ele merece sim pelo menos uma explicação. Aí eu não sei, será que o Arne Slot só falou, você vai pro banco e só? Ele não deu uma explicação? Se for assim, foi erro, assim, na gestão do elenco. E por que também o Slot não colocou o Salah em nenhum momento contra o West Ham, contra o Leeds, né? Nem seja no finalzinho do jogo, para dar uma maciada no ego do Salah, mostrar, você não tá totalmente fora da equipe? Não sei. Se bem também que o Salah entrou no segundo tempo contra o Sunderland e não fez absolutamente nada, daí fica meio difícil defender. Mas será que não faltou um pouco de molejo do técnico holandês? Ele foi muito ponta firme? Aí óbvio que ia mexer no ego do Salah e deu no que deu, né? Mas sim, eu não tô defendendo o Salah aqui, né? Eu só tô falando que pode ter acontecido uma falta ali de saber como lidar na situação com o técnico holandês. Mas assim, pra mim, essa entrevista do Salah pega mal pro Salah. Não pega mal pro Arne Slot e não pega mal pra equipe. Porque já saiu outras notícias, né, desde o momento que eu esperei para gravar esse vídeo, que a diretoria deu total apoio ao Arne Slot. A diretoria já confirmou, estamos do lado do Arne Slot. Eu, no vídeo do TikTok, que gravei enquanto estava viajando, eu inclusive pensei que a diretoria ficaria do lado do Salah. Porque se, né, houvesse essa briga Salah e Slot, eu imaginei, a diretoria vai comprar o lado do Salah e vai demitir o Arne Slot. Mas me surpreendendo, não aconteceu isso. O Slot foi bancado, falou assim, você tem total liberdade para escolher quem vai jogar ou não. Aí, se o cara quer sair ou não, daí a gente resolve com a gente. Mas você tá do nosso lado. Mesmo com os resultados não vindo. Mas eles deram apoio ao Arne Slot. E também daí saiu outra notícia aqui. Que talvez o Salah nem viaje para a Itália no jogo contra a Inter de Milão nessa terça-feira. E contra o Brighton, não sabe se ele vai ser relacionado ou não, que seria o último jogo dele antes da Copa Africana de Nações. Querendo ou não, o Salah vai sair do Liverpool pelo menos por um mês ali, né, se o Egito chegar até a final. Aí por isso que ele falou assim, talvez seja meu último jogo em Anfield, porque não sabe, vai que na janela de janeiro aparece uma proposta boa e ele queira sair realmente, talvez seja assim a hora de dizer adeus a Mohamed Salah dessa forma. Então assim, a diretoria não comprou a briga dele, cara. Não comprou, eu acho que ele... Dando essa entrevista, ele queria que a diretoria comprasse a ideia dele e demitisse o Slot. E não aconteceu. E tá muito claro que os dois não vão conseguir ficar juntos. Só se ocorrer um pedido de desculpas ali muito grande. Mas assim, ao ponto de chegar nessa entrevista, o Salah deixou muito claro. Se vocês não demitirem ele, eu vou sair. Eu só vou ficar se o Slot sair. E pelo jeito, um ou outro vai ter que rodar. E pelo andar da carruagem, infelizmente... Pra dor de muitos torcedores, é o Salah. Mas assim, porque eu falo assim que essa entrevista foi mais maléfica para o jogador do que para o treinador em si. Porque imagina se a diretoria comprasse a briga do Salah. Não, tá bom, o Salah não tá satisfeito com o Slot, vamos demitir o técnico holandês. Cara, como que isso repercutiria no vestiário? Primeiro com os próprios jogadores. Imagina só, você tem um Wirtz lá dentro, um Isaac, um próprio Van Dijk, estrelas do futebol, vendo que o clube tem o favorito deles, que é o Salah. Tudo que o Salah pede, eles fazem. Como que ia ficar a cabeça deles, sabendo que eles não têm proteção nenhuma? Sendo que tudo é o Salah. Eles têm que se esforçar, têm que jogar o melhor deles. E o Salah não, tá lá por vaga cativa. Ele não pode fazer nada e mesmo assim está lá no time titular. Como que ia ser essa repercussão dentro do vestiário? E outra, como seria a segurança do próximo técnico que viria? Demitiu o Arne Slot e o próximo técnico chega. Imagina se o Salah não joga bem. Qual que vai ser a segurança desse técnico em bancar o Salah? Sabendo que se o Salah ficar bravo, ele vai ser demitido, sabe? Então assim, essa entrevista, o Salah não tinha nada a ganhar. Só tinha a ganhar se a diretoria comprasse o lado dele, e claramente não comprou. Então assim,
Ele tentou meio que encurralar o Arne Slot, encurralar a diretoria, mas quem foi encurralado foi ele mesmo, entende? Sim, não tem outra saída plausível atualmente do que não seja a saída de Mohamed Salah do Liverpool. Não sei o que vai acontecer. Apareceu uma notícia também que ele ficou umas 3 horas lá no centro de treinamento conversando. Eu não sei o que foi dito nessa reunião. Ele também disse que a diretoria, né, fez muitas promessas a ele e que também não foram cumpridas. Não sei, não saiu quais foram essas promessas. Será que a diretoria prometeu que mesmo com a contratação das estrelas, o time seria em torno dele e isso não aconteceu? Que o Arne Slot teria um plano tático para ele? Aí eu já não sei. Mas querendo ou não, não justifica o Salah vir e dar uma entrevista desse tom. Porque assim, só fez mal a ele mesmo. Repito, só seria bom se a diretoria comprasse o lado da briga dele. E não aconteceu. Então assim, é muito difícil ter uma reviravolta. Porque a gente conhece o Salah tem um ego muito alto. Ele inclusive um dia já afirmou que se o Klopp já não tivesse anunciado a saída dele lá em 2024, ele possivelmente teria considerado deixar o Liverpool naquela época que houve um desgaste, né, de relação entre o Klopp e o Salah. Inclusive foi uma da época ali que o Salah foi banco no time do Klopp. Então assim, o Salah, ele tem um ego muito inflado, a gente sabe disso. Então dificilmente ocorrerá um pedido de desculpas, alguma coisa assim. Resumindo, um dos dois vai ter que sair, e provavelmente pelo fio da ninhada, é sim o Salah. Vamos ver, talvez no sábado, eu acho que é no sábado, teremos o último jogo de Mohamed Salah pelo Liverpool contra o Brighton em Anfield. Vamos ver se ele vai viajar contra a Inter de Milão ou nem isso. Mas enfim, comenta aí o que você achou desse caso. O Salah incendiou o vestiário do Liverpool e no final ele que acabou se queimando. Comenta aí o que você acha disso. Se você gostou do vídeo, já peça o seu like, seu compartilhamento, né? Tô trazendo esse vídeo um pouco atrasado, então ajuda demais se você compartilhar. E se você gostou, não é inscrito, se inscreva. Uma 2.600 seguidores aqui no YouTube. Opa, quase é a plataforma. Falou e fui.